E aí, boa tarde, pessoal, pessoas que me seguem, como que vocês estão? Eu estou vendo agora a série Reis, muito boa, aconselho qualquer um ver. Adoro essa série, sabe, das histórias da Bíblia, né? E agora a série Reis, a Decepção, é sobre a história dos reis, as linhagens que vêm, né? Mas se concentra mais na história de Saul e do rei Davi. E algo que eu achei muito interessante foi como Deus tratava diferente o Saul para o Davi. Impressionante. Porque os dois foram grandes reis, né, de Israel, mas, né, Deus tratou os dois completamente diferente. O rei Saul, ele errou e Deus o rejeitou. Não ouviu mais as suas orações, não aceitou mais os seus sacrifícios e o abandonou. O largou à própria sorte e acabou que ele morreu em batalha. O Davi errou, Deus o perdoou seus pecados, aceitou as suas orações, ouviu as suas orações e esteve com ele. Não permitiu que ele morresse nem tirou ele do trono. Esteve com ele até o fim de sua vida. Eu acho isso muito interessante porque aí que entra aquela dúvida, né? Mas Deus não é justo? Por que ele trata um assim e o outro não? Davi sempre foi um homem muito humilde. Davi sempre clamou ao Senhor com muita humildade. Desde que ele era um garoto, até depois que se tornou um homem adulto, um rei, ele não mudou. Ele sempre foi um homem segundo o coração de Deus. Mas por que todas as vezes que Davi orava, Deus ouvia, e quando Saul orava, Deus não ouvia? Essa é uma pergunta interessante de se pensar. E é muito fácil a resposta. Era, na verdade, a forma que eles oravam, que era diferente um do outro. Como assim? Porque o rei Saul não orava com humildade, não orava com o coração quebrantado, não orava entendendo que estava errado e que precisava de Deus para continuar no trono, não só no trono, mas precisava de Deus para viver, para respirar. Ele não entendia isso. Ele deixou aquilo subir tanto na cabeça dele que ele não se sentiu mais um servo do Senhor. Ele começou a achar que ele estava acima de Deus ao ponto de que não precisava mais dele, sendo que foi Deus que o escolheu para ser rei. E qual que é a diferença do Davi? O Davi sempre orou com muito temor a Deus, sempre buscando mesmo a face dele, com muita humildade. Ele sempre se reconheceu pequeno, sabe? Se você parar para pensar, Davi tinha tudo para se sentir um maioral, porque ele matou um gigante. Ninguém nunca tinha feito isso antes, né? Para deixar claro. Ele matou um leão, ele matou um urso. Ele ganhou todas as batalhas. Então, qual é a diferença do rei Saul? Por que Deus ouvia as orações de Davi e não ouvia as orações de Saul? Por que talvez Deus não esteja ouvindo a sua oração, mas ouve a oração do irmão? Qual que é a diferença? É a forma que a gente ora. Hoje em dia é muito comum você ouvir nas igrejas, em pregações, em vários vídeos, as pessoas dizendo que Deus vai te dar tudo aquilo que você quer. Por causa dessa quantidade de gente falando isso, a gente acaba confundindo Deus com o nosso gênio da lâmpada. A gente tem que entender que Deus não é o nosso servo. Ele não está aqui para fazer a nossa vontade, né? Ao contrário. Quando a gente começa a confundir Deus com o nosso gênio da lâmpada, a gente acha que o que a gente quiser pedir, a gente pode pedir que Deus vai nos dar porque ele está aqui só para nos servir. Tem muita gente por aí com esse pensamento. Talvez você tenha esse pensamento, mas que não seja com essas palavras, mas é isso que você sente no seu coração. Isso está errado. Por que muitas vezes a gente pede algo para Deus? Mas pede mesmo, pede do fundo do nosso coração. A gente jejua, a gente é um bom servo, um bom filho, pede, mas Deus não dá. Não dá, simplesmente não dá. É a forma como você pede. Para que você está pedindo isso? Vamos entender. Por que Saul pediu, Deus não ouviu? Davi pediu e Deus ouviu. Saul chegou a fazer sacrifícios e Davi apenas orou no seu quarto. Qual foi a diferença? Por que Deus ouviu um e não ouviu o outro? Deus só realiza aquilo que também traga benefícios para ele. Por mais difícil ou não de entender essa realidade, essa é a realidade, entende? Se você pedir algo para Deus que é para o seu ego e que talvez até
possa prejudicar outras pessoas, a impedir outras pessoas de receber bênçãos que poderiam receber se você não tivesse isso que você está pedindo, Deus não vai te dar. Deus não é Deus de singularidade, não é. Então, quando você entende que Deus só vai realizar, Deus só vai usar os poderes divinos dele e parar o tempo precioso dele para poder olhar você e realizar o que você quer, quando o que você entrega para Deus também beneficia ele. E claro, não é para você pedir algo para você, mentir para Deus e dizer: "Ah, me dá isso aqui que eu vou fazer isso", e depois você não faz, que Deus não vai te dar também. Deus não é burro. Como que você pede? Vamos dar um exemplo aqui muito interessante. O irmão da igreja quer muito ter um carro, mas ele só quer ter um carro para ele. E ele pede isso para Deus, ele não recebe, Deus não deu porque ele não é empregado dele. E se o irmão não tem condições de comprar um carro, Deus ainda não é empregado dele, continua sem ser empregado dele, né? Mas, se o irmão tiver um coração quebrantado, for humilde, chegar para o Criador e disser: "Senhor, eu tenho muita vontade de ajudar a minha igreja, que tem muitas pessoas que não têm condições de ir até a igreja porque moram longe e não tem carona, mas se o Senhor me der um carro, eu ajudaria essas pessoas." E você fala isso sincero, né? Com certeza você vai ter um carro. É claro que Deus, ele sempre vai olhar o seu coração. Por que é que você está pedindo isso para Deus? Quando ele analisa seu coração, se ele vê, né, que é por o seu ego, ele não vai te dar, porque ele não é seu escravo, ele não é o seu servo. Você é criação dele, ele é seu criador. Mas se você pedir para Deus com um coração quebrantado, algo que vai beneficiá-lo também, algo que não seja só para você, com certeza ele vai te dar. Gente, não é só a forma, é o que está no seu coração. O seu coração vai sempre pedir para Deus aquilo do que ele está cheio, né? Então você tem que mudar o seu coração, as suas motivações, aquilo que você quer pedir para Deus. Então, se você tem um sonho, você primeiro precisa entregar esse sonho a Deus, perguntar se é de Deus e ver como que este sonho poderia afetar a vida de outras pessoas. E se você souber pedir desta forma, Deus com certeza vai realizar, porque você está dizendo que vai ajudar a obra dele. Então, sim, ele vai parar o tempo dele e vai usar os poderes dele para realizar milagres na sua vida, porque você está se dispondo a ser um canal de cura, de vida. Então, se você chegar para Deus e pedir: "Senhor, por favor, eu quero muito uma vaga de emprego, eu não consigo, eu quero ter um bom salário e eu não consigo." Se você pedir isso pro seu ego, só para você comprar o que você quer, Deus não vai te dar, ele vai te deixar a sua sorte. Vai lá e você e conquista. Eu não vou fazer isso porque eu não sou seu servo. Mas se você chegar para Deus e pedir assim: "Senhor", com o coração quebrantado, e disser: "Senhor, se eu tiver este salário, eu vou ajudar todas as igrejas que eu puder com esse salário." Se você se dispor a ser um canal de bênçãos, Deus vai parar o tempo dele para te atender, porque ele vai entender que você é útil para ele. Entendam isso. É a forma como você pede. É o que o seu coração deseja. Se o seu coração está sendo egoísta, Deus também vai ser egoísta. Mas se o seu coração for humilde, Deus também vai ser humilde. Por que eu ainda não recebi o que eu quis? Porque provavelmente você está pedindo para Deus de uma forma como se ele fosse seu servo. E como ele não é, ele não vai te ouvir. Mas, se você souber pedir perdão para Deus porque você agiu desta forma e disser: "Senhor, eu não quero isso para o meu ego, eu quero isso porque o Senhor, e através disso eu vou provar para pessoas que o Senhor existe. Eu quero ser usada, eu quero ser um canal, eu quero que com isso eu possa realizar as tuas obras." Sendo sincero, com o coração humilde e quebrantado, se você se tornar como Davi e parar de agir como Saul, com certeza Deus vai te ouvir. Primeiro tem que mudar o seu coração. Essa é a palavra que eu tenho hoje para vocês. Espero que tenha ajudado. Um beijo para todo mundo e até mais.